está de volta com mais um episódio e hoje estamos aqui. Meu amigo Rodrigo Coelho já colocando seus sentimentos pra fora. Está emocionado, Coelho? Como você tá hoje? Eu sou um cara que gosta de colecionar. Desculpa, minha garganta tá meio ruim, tô precisando de uns remédios. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Meu Deus. Mas, cara, eu tô muito bem, Dan. A gente vai falar, mano, sobre uma das 6 necessidades humanas. Colecionar. Quais são as outras 5 necessidades? Mas calma. Isso o ouvinte vai ouvir a minha explicação científica sobre o colecionismo. Vocês me aguardem. Hoje no Up, ciência. No Up Repórter. Tá certo. Beleza. Mas eu tô bem, mano. Eu tô bem, tô feliz. Tava com saudade de voltar a gravar. O episódio passado estava aqui, foi uma delícia ouvir de novo. Muito bom. Você não estava, né? A gente sentiu sua falta lá. Por isso que foi bom, né? Entendi. Não foi por causa disso. É porque os assuntos eram ótimos. Mas e você? Como é que você tá, Danzito? Conta pra mim. Cara, eu tô bem, Descansou? Descansei. Eu tô me recuperando de um resfriado. Inclusive, se eu tossir um pouquinho aqui, ou se eu pigarrear é por causa disso ainda. A gente vai resolver isso com os remédios. Pode ficar. Ai, meu Deus. Essa piada vai se estender até o fim do programa. E olha só, hoje nós vamos, além de colecionar sorrisos e colecionar histórias aqui que a gente vai compartilhar, meu amigo Rodrigo Que lindo, Coelho. Dan. O que a gente vai fazer? A gente também coleciona convidados, né, cara? Somente os melhores. Somente os melhores, somente os tops. E esse aqui é um cara que não gravou com a gente, tá aqui pela primeira vez, cara, que é o nosso querido Remédios. Então, a cura de qualquer problema está aqui com a gente hoje, cara. Seja muito bem-vindo, mano. Como você tá? Valeu, gente. Obrigadão pelo convite. Muito prazer. Eu sou o Remédios. Estou aí para trazer a cura para o mau humor. Bom demais. Bom, mano. Muito bom. Seja bem-vindo aqui, o Up, pela primeira vez. É ótimo estar aqui contigo, cara. A gente vai falar sobre as nossas coisas favoritas aqui. E é muito legal aqui. Você quer se apresentar um pouquinho pra galera? Falar pra eles aí o que você faz na internet? Opa, vamos lá. Eu sou o Remédios, né? Eu sou quadrinista, ilustrador. Eu tenho um projeto em conjunto com a minha companheira, Carol. Chama Batatinha Fantasma. É o nosso projeto de quadrinhos, onde a gente retrata de forma bem-humorada o nosso cotidiano, né? O cotidiano da vida de casal. Você pode dizer que você coleciona momentos. Coleciona momentos. Com seus quadrinhos. É uma boa forma de dizer. Muito legal, cara. E pra quem não conhece o trabalho do Remédio, deixa suas redes sociais aí, cara, pra galera poder seguir também. Massa. Dá pra me encontrar em todas as redes sociais, como Caixa do Remédios e Batatinha Fantasma. São as minhas 2 redes sociais aí. Bom demais. Preparem-se pra vocês aí que seguirem o Remédios, ver quadrinhos, né? Artes muito bonitas e também ver cartuchinhos de Game Boy, cara. Porque esses dias você postou no Twitter, eu acho que foi que você postou que eu vi, mano. E nossa, eu olhei e falei assim, putz, é disso que eu tava precisando, sabe? Eu tava precisando desses cartuchos aí. Aquela sensação que eu tenho quando vejo cartuchos de Game Boy Advance e tal. Você coleciona de videogame, de tudo, cara? Então, eu sou apaixonado, assim, desde criança, pelo videogame portátil, assim. Pra mim sempre foi uma paixão, mas no Brasil sempre foi muito caro, né? Então eu nunca tive nenhum videogame desde criança, assim. Eu tive um pouco de contato mais na pré-adolescência ali, quando eu comecei a frequentar as locadoras, né? Eu jogava PlayStation 1 e tal, mas sempre namorei de longe os consoles portáteis, né? Que eram realmente a minha paixão. E ela começou através de Pokémon. Olha aí. Eu era viciado no desenho, acho que pra maioria das pessoas, né, que gosta de Game Boy, eu era viciado no desenho, e quando foi anunciado, né, aqui no ocidente que ia ter o jogo do Pokémon, eu fiquei maluco. Mas na época não rolou de ter, e eu sempre fiquei com esse desejo, né? E agora, adulto, com condições, finalmente rolou de eu realizar esses desejos, esses sonhos, né, de infância. Essa é uma história que eu acho que muita gente compartilha, né, cara? Porque o Game Boy era um console meio caro, né, mano? Pra época, Sim. assim. Os consoles da Nintendo sempre foram meio caros aqui no Brasil. Acho que talvez na época do Wii tenha sido um período em que os videogames eram mais acessíveis aqui da Nintendo, sabe? Eu me lembro que eu comprei o Wii com meu dinheiro. Acho que foi o primeiro videogame que eu comprei com minha grana, assim, sabe? Pode crer. E deu pra comprar, né? Tipo assim, eu não tinha um salário maneiro, assim, na época, nem nada. Então, consegui comprar. Comprar parcelado, mas consegui, era um videogame, sabe? Que a Nintendo ela tinha voltado, através de parceiros, a vender no Brasil. Então, a gente conseguia comprar lá nas parcelado em 36 vezes vários dos seus produtos. Eu comprei o meu Wii. O Zabuzeta vai acabar censurando o nome da loja, mas eu vou falar aqui que tinha um cartão
que era um cartão que dava pra você parcelar em até 40 vezes. Caraca. Aí eu não tinha o cartão, mas alguém que eu conheço tinha, que eu não lembro quem era. Eu não lembro se era um amigo, se era um primo, sei lá. Eu sei que eu peguei o cartão dessa pessoa, comprei em 40 vezes e paguei o Wii durante, sei lá, muito tempo, sabe? Você tá pagando ainda, né? Se bobear, ainda tá aí rolando algumas parcelas do Wii que eu tô pagando sem saber, sabe? É, maravilhoso. Cara, mas a gente vai entrar a fundo, né, Coelho, sobre essa coisa de colecionismo. Por que que a gente gosta tanto de colecionar, né? E mais especificamente videogame, assim. Mas, Coelho, você é um cara que, pô, já foi à sua casa algumas vezes e você tem uma coleção invejável de jogos ali, de Wii, de GameCube, né, cara? Meu amigo, eu tenho o museu da Nintendo aqui nessa casa. Muito bom. É ao mesmo tempo a alegria da criançada e o terror da criançada, né? Porque os sobrinhos, o pessoal chega aqui em casa, meu próprio filho, né? Chega aqui, eu tenho que ver o museu do coelho, né? O museu do youtuber da família. Aí entra no quarto e parece que vem aquela música já, com aquela luz. Aí já aparece eu com o martelo do Thor assim, não, isso acho nada. Porque aqui tem um monte de fio também, de câmera, de microfone. Cara, a criança tropeça naquilo, é equipamento que quebra. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Mas eles adoram, eles sempre brincam com tudo. E eu uso muito, mesmo as minhas coleções antigas, eu uso bastante até hoje. Não sempre pra poder jogar, mas pra, usar em vídeo, usar de exemplo, fazer conteúdo. Compartilhar, né, com as pessoas. Compartilhar, exatamente. Cara, eu queria saber de você, como você explica esse prazer, essa coisa de colecionar as coisas, assim? Pra você, como funciona essa parada? Cara, olha só. Existem 6 necessidades básicas dos seres humanos. Eu tava esperando por esse momento. Deixa eu explicar. Quando eu tava trabalhando no Japão, o meu chefe, ele era um cara que lia muito, assim. Ele lia muitos livros sobre gestão de empresas, sobre negócios darem certo. O cara tinha uma coleção imensa de livros que ele lia e ele passava esse conhecimento pra gente. E assim, nos produtos que a gente criava, ele falava que sempre tinham que atender uma das necessidades dos seres humanos, né? Esses produtos. E aí, uma dessas necessidades que ele falava era a necessidade do colecionismo. Quando a gente tava fazendo alguns produtos que tinham que gamificar ou adquirir conhecimento, às vezes colecionar conhecimento, skills novas, era algo que ele falava bastante até pra gente poder fazer. E aí ele falava, cara, que as necessidades dos humanos eram 6. A primeira delas era certeza, que o ser humano ele tinha que ter uma certeza de que ele pode fazer as coisas que ele quer, que ele vai conseguir ter prazer, que ele vai conseguir evitar a dor, né? Então essa é uma. A outra era incerteza. Então é exatamente o inverso. A gente também tem essa necessidade do desconhecido, de ter novos desafios, novos estímulos, variedade, né? Isso é muito importante pra gente. O outro era significado. A gente precisa ter um significado a mais pra poder fazer as coisas, que o entretenimento raso, ele só vai até certo ponto. A gente precisa se sentir completo, a gente precisa se sentir único, importante. A gente tem que se sentir especial também, né? Necessário no ambiente. Então era uma das diretrizes dele do trabalho lá, pra cada um dos membros do time lá se sentirem necessários e tal. A quarta necessidade é conexão. A gente tem que se conectar. Também tem a ver com amor. A gente tem que ter um forte sentimento de proximidade ou de união com alguém ou com alguma coisa. E aí isso tem a ver com o colecionismo. E a segunda coisa que tem a ver com o colecionismo é a parte de crescimento. A quinta necessidade seria, expandir nossa capacidade ou compreensão das coisas ou a quantidade de coisas que a gente se conecta. E a sexta coisa é a contribuição. A gente tem que ter um senso de serviço ou de foco, de apoiar os outros ou daquelas coisas que a gente tá fazendo, a gente tá contribuindo pra algo maior. Então essas são as 6 coisas. E o colecionismo, ele falava que tava conectado com a quarta e a quinta, né? Que é a conexão e o crescimento. Então, a gente tem essa necessidade de ter as coisas que nos geraram algum significado. A gente não gosta muito de se desfazer dessas coisas. É difícil a gente se desprender, né? Então, é uma necessidade nossa meio que construir a nossa coleção, seja de objetos ou seja de memórias, fotografias, alguma coisa a gente vai acabar colecionando por causa dessa necessidade que a gente tem de conexão e de crescimento, né, com as coisas. Então, sei lá, faz sentido pra mim a explicação que ele dava, sabe? Eu acho que tem bastante a ver com isso. Caraca, que loucura, você foi bem longe. Eu não esperava um TCC. Kida, o Up é conteúdo, entendeu? Entendi. Cara, o Remédio, não sei se essa coisa do coelho conversa muito
com você, com o que te motiva a colecionar as coisas, assim. Você deu uma introdução lá atrás um pouquinho, falando sobre, de certa forma, preencher lacunas do passado, né? Mas você sempre teve esse hábito de colecionar? Você gostava de colecionar? Porque, tipo assim, falando um pouco de mim, é uma coisa que eu sempre gostei, cara. Era figurinha, era tazo, era, sei lá, aqueles bonecos cabeçudos da Coca-Cola. Nossa, os mini craques. Perfeito. Tipo assim, o mini crack era um negócio legal, Sim. mas a graça de você tentar ter todos era Isso uma outra é fantástico. Eu sinto até um prazer, assim, só de ouvir essa frase, tentar ter todos. Que é uma coisa meio que é do Pokémon pra Demais. caralho, né, cara? Que é tipo, temos que pegar, Demais. né, cara? Como é que é pra você essa parada? Sempre foi um hábito? É uma coisa que, tipo, permeia a sua vida ou não? Assim? Sim, esse lance que o Coelho trouxe conecta totalmente comigo, assim, pelo seguinte. Eu acho que a coleção traz muito disso, você criar memórias do momento que você tá colecionando. Eu acho que não é só ter a coleção em si, ter o objeto em si. Eu acho que montar uma coleção também traz muito a questão da caçada, que é bem o que você falou do Pokémon, né? A jornada pra você conseguir aquilo também traz sentimentos muito gostosos depois que você tem aquele objeto, né? Ele parece que ele carrega toda a história até o momento que você conseguiu ele, sabe? Então, pra mim sempre foi assim também. Eu coleciono coisas desde pequeno. Eu sou aficionado por isso, assim. Eu já colecionei moedas, já colecionei selo, já colecionei geloucos, gelo cósmicos, lembra? Sim. E eu cheguei até um ponto, assim, tipo, e como eu tenho toque, né? Então eu sou meio obsessivo com todas as coisas que eu começo a fazer. Eu não sei se vocês lembram, essa é bem anos 90, assim, a carteira de cigarro, a parte da tampinha dela, quando você desmontava, era possível fazer uma camiseta de futebol. Vocês chegaram a fazer isso? Meu Deus, não Nunca lembro fizeram disso. isso? É moda até hoje. Caraca, tá falando sério? É sério. Por favor, se alguém estiver ouvindo e tiver essa memória, ou tiver ter feito isso, por favor, mande uma foto disso, porque é fantástico, assim. Você desmonta a tampa da carteira de cigarro e dá certinho o formato de uma camiseta. E como vem a logo do cigarro na tampa, era meio que como se fosse uma camiseta de futebol, tá ligado? Caralho. Então a galera tinha essa parada de colecionar isso. E eu lembro, cara, vividamente, assim, de sair com meu tio de bicicleta pela rua, tentando achar carteiras de cigarro diferentes, porque ninguém fumava lá em casa, pra fazer as camisetinhas e ter, tipo, a coleção de todas as camisetas, sabe? Meu Deus, mano. Caraca, mano. Que aleatório. Aí, mas eu, curiosamente, quando eu era criança, eu também tinha uma parada de colecionar caixa de cigarro, por mais bizarro que seja. A minha madrinha, ela fumava muito e eu pedia pra ela a caixa de cigarro dela, porque eu usava pra empilhar e brincar de montar, tá ligado? E eu achava muito curioso aquele papelzinho que ficava na lateral, porque assim, ele tem um plásticozinho que ele é tudo delicado, né, que você puxa, Sim. e aí ele tinha um papelzinho tudo holográfico do lado, e cara, eu gostava de brincar com aquilo quando era criança, então a minha madrinha me dava altas caixas de cigarro, a criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos brincar, e eu tinha no meu, tipo, baúzinho de brinquedo, uma penca de caixa de cigarros que se serviço social chegasse lá em casa, meu pai ia preso, alguma coisa assim. Cara, uma coleção que eu tenho até hoje, hein? Isso aqui eu tenho até hoje. Pode me pedir foto, quem quiser ver. Que eu colecionava panfleto de política. Caraca! Meu Deus, Sensacional! cara, que coisa bizarra. Cara, simplesmente... E assim, eu era jovem, né? Assim, eu Tem era lá o tipo José ali... Serra careca comendo todo mundo, o panfletinho. Cara, eu tenho do José Serra. Eu tenho do Serra. Como sua mãe, como sua tia, como sua família, como sua família. O do Serra que eu tenho é da época quando ele disputou com o Lula, né? Caraca. Então, é bem antigo Eu isso. tenho um panfleto cromado. Não, eu tenho Tem o uns... panfleto foil do Lula, o panfleto raro. Não, eu não tenho Não panfleto acredito, foil, mano. não tenho. Mas eu tenho um do César Maia, né, que é tipo, ele é brilhoso, assim, claramente. O PFL na época gastou uma grana pra fazer aquele panfleto, porque ele abria, mano. Não era só um papelzinho, era tipo um guia, sabe? Qual é? Sei lá, os projetos César Maia. Eu não sei o que tem lá, eu tenho que abrir pra ver, assim, mas eu colecionava isso, assim. A minha mãe, ela ficava possessa. Porque eu era moleque, eu não tinha muita consciência política, né? E tipo, eu pegava panfleto de O qualquer um. importante era a coleção, né? É, lógico. O importante era a coleção. Aí eu chegava lá com, sei lá, o panfleto daquele cara que era mó trambiqueiro, não sei o quê. Aí, olha, mãe, consegui aqui o panfleto do fulano. A minha mãe, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui de casa. Minha mãe sempre muito envolvida com política e tal, então ela ficava revoltada, assim, mas não, é a coleção da criança. Uma criança colecionava cigarro e a outra panfleto de política.
político corrupto, sei lá, mano. O que as pessoas vão pensar? Isso é muito maluco. Mano, uma parada de coleção bizarra também. Quando eu mudei pra Salvador, né? Foi a primeira vez que eu cheguei na praia, assim, eu fiquei fascinado. Eu falei, eu vou colecionar conchas, né? E eu comecei a pegar concha, ia na areia pegar concha. Até que eu achei um sirizinho morto. Eu falei, pô, isso aqui é o item de colecionador. Ah, tadinho. Tipo, é o maior item de colecionador. Cara, e aí eu botei na mochila e a gente voltou pra casa, tá ligado? Caralho. Deu tipo uns 3 dias, assim, tava um fedor na casa, assim. Minha mãe procurando em tudo. Que porra é essa? Que esse cheiro, não sei o que. Eu olhava a geladeira, olhava tudo e nada. Ela abriu, assim, descobriu o sirizinho, assim, sabe? Mano, que porra é essa? O que você trouxe isso? Eu falei, não, eu quero colecionar. Caralho, mano. Nossa. Não, e tatuí? Vocês já fizeram isso com tatuí? Eu sempre achava que eu ia na praia, eu ia catar tatuí, ia levar pra casa e minha mãe ia fritar os tatuí. Eu nunca comi tatuí na minha vida, mas eu já ouvi falar que se come isso, né? Não sei, mano. Eu sei que a minha mãe dizia quando eu era moleque que o tatuí era a barata do mar. Eu não sei se isso é verdade. Barata do mar é o camarão, né? Camarão. E se come camarão, é. Puta merda, é bom demais, né? Mas enfim, tá bom. Enfim, ok. Mas a barata do mar agora vai ficar muito mal. Mas enfim, voltando pra videogame, uma coisa que o Remédio falou lá no início e que é legal a gente comentar um pouco mais, que é essa coisa dos desejos que a gente tinha, né? Quando a gente era criança, principalmente, né? Quando a gente não tem poder de compra, né? O poder de compra... É o que a gente colecionava, né? Desejos. Desejos, exatamente. Tem essa coisa de você transportar esses desejos pra sua fase adulta, né? Cara, tem uma coisa que eu sempre quis ter na minha infância e que até hoje eu não tenho. O quê? O Furby. Furby? Não. Cara, era a edição do Pokémon Stadium, que aqui no Brasil as pessoas chamavam de Big Box, que era aquela caixa grandona que vinha com o Transfer Pack pro Nintendo 64. Você teve essa, Coelho? Eu tive essa, mano. Olha só, mas você tinha a caixa? Sim, lembra que eu falei que eu tenho família que mora fora? Quando lançou o Pokémon Stadium, eles compraram pra mim essa edição, só que... Mas a gringa não era Big Box. Ah, então talvez não fosse essa. Mas era uma edição que era uma caixa maior do que a normal e tinha o Transfer Pack. Ele vinha com o Transfer Pack, tanto que eu tenho 2. Você lembra se o seu Transfer Pack era o cinza? Cinza. Ou era o transparente? Eu tenho ele aqui, eu posso dar uma olhada agora, mas eu acho que era o cinza. Olha aí. Então, que aqui no Brasil, até onde eu sei, a caixa... eu não tive, né? Então eu ouço falar, né? Que era aquela caixa grande, assim, larga, sabe? Tipo, e ela vinha com aquele Transfer Pack cinza, que ele era meio grandão, assim. Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é, era tipo um acessório que você encaixava no controle do Nintendo 64 e você podia encaixar nesse acessório a sua fita do Pokémon do Game Boy. E aí, através disso, você conseguia passar os seus Pokémons que você tinha lá no seu save do Game Boy pra você jogar com eles no Pokémon Stadium. Que fantástico. Porra, isso é incrível, né, cara? Tipo assim, uma época que não existia internet, Sim. sabe? Tipo, game online, assim, os caras achavam métodos, né, de você conseguir conectar as pessoas através do Pokémon e fazer essas trocas, essas experiências, assim. Era uma coisa muito maneira. Cara, essas integrações de Pokémon, de trocar de um videogame pro outro, de expandir o universo, você conseguir jogar com seus Pokémons no Pokémon Stadium, eu acho fantástico, assim. Isso a Nintendo faz de forma mágica, né? Isso é muito legal, cara. Verdade. E dava pra jogar Pokémon, mano. Acelerado no Pokémon Stadium, lembra? É verdade. Você podia acelerar, você podia jogar na TV, o que era super legal, porque... Isso eu não sabia. Você não sabia disso? Tu conectava o Pokémon no Transfer Pack, no Pokémon Stadium, e ele funcionava tipo um Game Boy Player. Você podia jogar o jogo e você podia acelerar. O jogo ficava tipo 2 vezes mais rápido. Mano, eu não sabia disso. É real, mano. Eu achei meus Transfer Packs aqui, os 2 estão aqui, e eles são metade cinza e a outra metade é transparente, igual você falou. Ele não é todo cinza. Esse é o gringo. Ah, viu? O que veio eu não aqui... menti. Ele tem um detalhe amarelo, laranja, sei isso lá. mesmo, um detalhezinho amarelo, que é onde você encaixa a fita do lado de dentro, é o aparelhinho, o chipzinho amarelo. Então, o que vendia aqui no Brasil, que é o que foi homologado por aqui, né, e tal, acho que era Gradiente, né, que distribuía nessa época, ele era todo cinza, e ele era aquele cinza na cor daquele controle cinza padrão do 64, sabe? Aquele cinza meio claro, assim. E ele era meio grandão, cara. Ele parecia tipo um... sei lá, ele é um troço grande, assim. Eu não sei explicar como é que ele é, sem mostrar. E aí eu acho que esse que veio pro Brasil, ele vendia por fora lá fora, sabe? E aí aqui no Brasil eles meio que juntaram tudo e fizeram uma caixa grande, enquanto lá nos Estados Unidos tinha a versão mais compacta da caixa. Então essa que eles chamam de Big Box, ela era uma caixa grande e, cara, quando você entrava na loja, assim, né, eu me lembro de entrar na Casa e Vídeo, que era uma loja que tem aqui no Rio, que eu não sei se tem fora do Rio de Janeiro, e aí tinha uma seção lá, aquela seção de eletrônicos, né, e aí tinha a parte de videogame. E ela ficava lá no alto, essa caixa, né? Então, ela era grandona, era
era a primeira coisa que eu entrava na loja, eu olhava, era aquela caixa, Caraca. sabe? E aí eu era apaixonado por essa caixa. É óbvio que eu queria ter o jogo, mas eu queria ter a caixa. Eu queria ter aquilo ali, sabe? O que era grande. E o Majora's Mask brasileiro também era Big Box. Ah, mano! Eu não sei o que aconteceu, talvez você tenha uma resposta pra um mistério da minha vida, mas fala, conta. Não, é isso, falei. Essa é uma parada que eu queria ter, e aí há pouco tempo, só pra concluir o arco narrativo, eu tava num leilão, sim. Eu Essa entro é em muita leilão. coisa de colecionador, né? Já é um passo avançado, né? É. Então, era um leilão, assim, aqui no Brasil, o Mercado Livre, ele não tem mais leilão, né? Antigamente o Mercado Livre tinha leilão. Na verdade, eu não sei se não tem mais, mas acho que não é mais comum na plataforma, assim. Aí a galera que fazia leilão no Mercado Livre migrou pro Facebook, cara. E aí tem grupos no Facebook que são voltados pra isso, sabe? Então, tipo, o cara faz um post lá, por exemplo, vendo aqui o meu celular. E aí ele coloca as regras do leilão, tipo assim, esse leilão termina no dia tal. Aceito proposta de arremate, Caraca. sabe? Coisas assim. Mano, se vocês quiserem, depois eu apresento vocês uns grupos aí. A única coisa que eu uso no Facebook hoje são esses grupos. Tipo, eu não uso Facebook pra mais nada. Pois eu já vi uma galera falando disso, assim, que tem esses grupos, né, do Facebook pra fazer compra, só que pra mim era um mundo totalmente, sabe, inacessível, assim, tipo... Não, eu vou compartilhar com vocês Por favor. depois aqui um grupo que eu faço parte, que é bem legal, tem bastante coisa lá. E aí eu ganhei um leilão recentemente do Pokémon Stadium, mano. Big Box. Que legal! Meu, que da hora. Só que aí o cara, tipo, eu demorei pra responder ele e tal. E aí o jogo não era dele, ele tá, tipo, vendendo pra uma pessoa, sabe? E aí ele ficou de me responder se a pessoa tinha desistido de fazer a venda, porque, cara, teve eleição, um monte de coisa. E eu não vi o Facebook, eu não vi a mensagem dele, sabe? Eu não vi que eu tinha meu ganhado Deus. um leilão. Putz. Aí eu respondi ele um tempo depois, ele me respondeu, falou, cara, beleza, tô conversando aqui com... Eles chamam de fornecedor, né? Quando é, tipo, uma pessoa que tá vendendo por fora do grupo, assim, sabe? E aí ele falou, vou falar com o fornecedor aqui e eu te respondo até o final da semana. Então, tipo assim, a gente tá gravando hoje quinta, ele me disse que até amanhã ele me dá uma posição, assim. Ai, meu então... Deus. Clima de suspense agora, né? Sim, e, cara, não saiu uma coisa muito cara, assim, sabe? Não saiu um absurdo. É por isso que o Dan tava todo feliz com esse freela que ele tava fazendo. Vai todo pra comprar a Big Box do Pokémon. Não, o pior é que não é um negócio caro. Tipo assim, gente, eu tô no momento sem dinheiro, assim. Então, tipo assim, eu dei um lance porque tava barato. Aí eu falei, vou dar um lance aqui, né? Eu nunca ganho porra nenhuma. Porque tem sempre aqueles caras que ficam de urubu, faltando 2 minutos pra acabar o leilão, aí o cara vai lá e dá um lance, sabe? E Sim. ganha. Aí eu só dei um lance e tal e, tipo, ganhei, sem saber que tinha ganhado, Pô, sabe? isso é um prazer da coleção também, né? É você garimpar o item que você quer até achar ele no preço justo, assim. É Nossa, verdade. é verdade. Isso me dá um grande prazer, assim. Eu tenho uma lista de jogos e coisas que eu quero no Game Boy e eu tava procurando, assim, por meses, assim, né? Quase um ano eu tava procurando o Game Boy Câmera, que pra mim é um dos itens mais legais, assim, que tem de console portátil. E eu tava procurando e nada, tava muito caro, assim. A galera no Brasil perde muito a mão, assim, tava na faixa de R$1.000, assim, sabe? Caraca! Game Boy Câmera. Eu falei, jamais, né? E aí comecei, garimpei. Aí, final da noite, eu falei, vou dar uma olhadinha aqui, né? No Mercado Livre, assim, só pra ver. Eu não achei um Game Boy Câmera na caixa, versão japonesa, com manual, tudo, completinho, assim, perfeita. Parecia até golpe, assim, de tão bonita que tava, sabe? Num preço inacreditável. Eu falei, beleza, eu vou comprar se for golpe, o Mercado Livre depois, né? Faz a restituição do meu dinheiro, mas Sim. eu não vou perder essa oportunidade, assim. E quando chegou, assim, foi aquela sensação maravilhosa, assim, né? De, cara, esse item é muito legal, vai ficar muito bem na coleção. E cai numa coisa que eu gosto muito, que é usar a coleção, né? Pra mim, assim, eu não gosto de só ter o item por ter o item, né? Então, tipo, o que eu mais tenho feito agora é sair pra tirar foto com ela pela cidade, sabe? É uma experiência fantástica, assim. Que maneiro. Tá sendo muito legal. Remédios, eu tenho um companion perfeito pra esse seu Game Boy Câmera, Remédios. Ai, Sabe meu o que eu Deus, tenho? você tem ela. Eu tenho aqui, com papel, a Game Boy Printer e com um adesivo brilhante do Blastoise colado nela. Meu Deus! Você tem o Santo Grau! Eu tenho. Quando eu era criança, eu pedi pra minha madrinha, aliás, a minha madrinha, mano, era quem me dava os melhores presentes. Ela me dava uns presentes trocados, mas que foram bênçãos na minha vida. Tipo Que assim, o que eu quero dizer? Meu aniversário, ele é em janeiro. Então, eu sempre pedia um presentão que combinava o aniversário e o Natal, entendeu? Perfeito. Justo. E aí eu pedi pra ela o Diddy Kong Racing um ano, né? E aí ela foi lá comprar, não tinha o Diddy Kong Racing, eu tenho família
família também que mora em Ponta Porã, então é divisa com o Paraguai, era mais acessível comprar as coisas lá. Ela não conseguiu encontrar o Diddy Kong Racing, aí o cara da loja indicou, olha, tem esse outro jogo de corrida aqui, ó. Aí ela comprou pra mim o San Francisco Rush. Nossa, nada a ver, mano. Nada a ver. A criança ficou meio triste de início, mas, cara, eu esmirilhei San Francisco Rush e é um dos meus jogos de corrida favoritos. É muito legal aquele jogo. E a Game Boy Printer aconteceu a mesma coisa. Eu tinha pedido pra ela a Game Boy Câmera e aí não tinha. E aí ela acabou trazendo a Game Boy Printer. E eu nunca usei pra nada a Game Boy Printer. Por isso que ainda tem papel. Porque ela não serve pra muita coisa. Tem uma funcionalidade do Pokémon lá que dá pra imprimir umas coisinhas. Mas eu economizava papelzinho, por isso que ainda tem até hoje. Mas ó, fala aí, Dan, porque eu ainda quero que você resolva o mistério da minha vida aqui. Não, eu vou resolver, mas eu só quero contar uma história triste sobre o Game Boy Câmera, que há uns anos, assim, a gente ainda vai entrar nas coisas que a gente coleciona, entrar mais a fundo, assim, mas uma coisa que eu sempre gostei de colecionar eram coisas relacionadas a Pokémon. E quando eu digo coisas relacionadas a Pokémon, eu digo tudo. É tipo, é taço, é figurinha, é, sei lá, os bonecos do McDonald's, sabe? Quando tem aquelas McLanche Feliz McDonald's lá. A pitulinha. Pitulinha não, né? É caçulinha. Ah, caçulinha, isso. A pitulinha era concorrente. Pitulinha. Eu não lembro direito, eu vi num vídeo no YouTube, isso não é da minha época. Cara, então tudo de Pokémon eu sempre procurava. Aí, cara, num momento da minha vida, era coisa de tipo assim, eu entrar numa OLX, sei lá, esses sites da vida, e ficar procurando, tipo, Pokémon raro, Pokémon raridade. Aí, tipo, eu tinha umas técnicas, tipo, escrever Pokémon com M no final, pra ver se eu achava um pai ou uma mãe que tá se desfazendo de uma coisa velha que tá em casa e que ela não sabe nem escrever o nome do negócio direito. Às vezes eu achava umas coisas assim. Numa dessas, eu achei um cara vendendo a Game Boy Câmera do Pokémon. Você já viu? Já. Cara, na caixa. Ela é amarela, assim, ela tem um adesivozinho com o Pikachu e tal. Sim. Porque ela é a edição do Pokémon. O cara tava vendendo na caixa. Tem muitos anos isso, tá? Mas na época, era como se fosse, tipo assim, R$150, assim, sabe? Que pra época não era muito caro, mas não tinha muita utilidade pra mim, sabe? E tipo assim, nessa época, um jogo de Pokémon era R$150, assim, tipo, um jogo de DS, que acho que era mais ou menos essa época, assim. Sim. E aí eu fiquei, porra, eu vou comprar essa câmera aqui, mas eu poderia comprar o Pokémon Black. Sei lá, eu já tenho o White, se eu comprar o Black, eu tenho os dois, sabe? Então eu vou priorizar comprar o Pokémon Black ao invés de comprar a câmera. Eu não comprei, sem a consciência de que eu estava deixando de comprar uma coisa que eu talvez nunca mais eu fosse ver vendendo, sabe? Tipo, e de fato eu nunca mais o vi. Ficou essa tristeza. E hoje ela vale nada mais, nada menos do que 10 milhões de dólares, né? É sempre um assim. Apartamento em Copacabana, mobiliado. Deve ser por aí, cara. Deve ser por aí. Eu tenho um cara que ele é incrível o trabalho dele. É o Mão na Luva. Inclusive, se ele estiver ouvindo a gente aí, ó, um beijo. Vocês conhecem ele, Mão na Luva? Eu conheço, ele é fantástico, assim, fantástico. Ele é fantástico. E ele tem várias Game Boy câmeras. Ele trabalha com customização ali de vários portáteis, né? Inclusive, ele já customizou o meu Game Boy Advance. Ficou com aquela telinha IPS incrível. Ficou lindo. E, cara, você fazer isso, você revive aqueles itens que você coleciona pra poder jogar na melhor qualidade hoje em dia, né? E a tela do meu Game Boy tava ruim. Então, quando ele fez isso, eu pude jogar de volta os meus jogos de Game Boy e o upgrade de som que ele dá, mano, é uma coisa muito satisfatória, sabe? E dá outra vida, né? Dá outra vida. E ele tem um monte de Game Boy câmera e a marca registrada dele, quando ele vai em evento, essas coisas, é que ele tira uma foto contigo com a Game Boy câmera e depois ele digitaliza aquilo e te envia. Eu acho até que ele tem umas Game Boy câmeras com chip que não é original, assim, é o chip customizado lá, que a galera vende hoje em dia porque a Nintendo não fabrica mais, né? E é super legal, mano. É muito maneiro. O trabalho dele é fantástico. E eu tenho muita vontade de ter uma Game Boy câmera. Vai ser um desses desejos aí que vão ser realizados. Justo. Mas, ô Coelho, o que você queria que eu salvasse a sua vida, cara? Mano, então, eu achei aqui no Pokémon Stadium, né? Porque eu fui checar se eu não tava falando nenhuma besteira. Às vezes a nossa memória meio engana a gente. Lá no Pokémon Stadium, uma das opções que tinha no menu era a Dodu GB Tower, né? Dodu GB Tower. E aí, nessa torre Game Boy, né? Torre GB, você podia entrar e você podia colocar o cartuchinho de Pokémon e fazia o jogo funcionar. Então, quando você for jogar Pokémon Stadium de novo, até no Nintendo Switch Online deve ter isso. Dá uma olhadinha lá depois. Mas, cara, o primeiro jogo que eu comprei com o meu rico dinheirinho que eu guardei durante muito tempo e eu gastei ele inteirinho e depois fiquei muitos anos sem conseguir comprar nada, foi o Majora's Mask no Brasil. E, cara, ele não é a versão que tem tipo, a frente dela é um holograma. Sabe aqueles hologramas adesivos de holograma? Tá ligado? Um monte de brasileiro tem a versão do Majora's Mask que a fita, ela é um holograma. Tipo, você olha, sei lá, Majora's Mask se mexe ou aparece a logo do Zelda e depois do outro lado aparece a Majora's Mask, eu não sei exatamente o que é. Vocês sabem o que é? Isso é o que vinha na Big Box e eu não comprei a
Big Box, qual é dessa edição, você sabe? Cara, ela era a edição holográfica, mas eu nem lembrava, eu não sabia que ela tinha no Brasil essa edição. Eu acho que era brasileira. Caramba, eu não sabia não. Eu já vi essa edição, mas eu não sei qual é a caixa que ela vem. Ah, não, eu acho que eu sei sim, Coelho. Ela era Collector's Edition, eu acho, mano. Sério? Se você procurar a box do Majora's Mask, você vai ver que tem a edição normal, né, tipo Majora's Mask comum, e tem a Majora's Mask que vem como se fosse um selo prateado embaixo escrito Collector's Edition. A caixa é igual, só que vem com esse negócio escrito Collector's Edition. E eu acho que a Collector's Edition é a que vinha holográfica. Cara, é lindo. Achei um videozinho aqui, ela é a imagem do Majora's Mask mesmo, que a gente tá acostumado, só que ela é 3D. Então, tipo assim, o Link, ele tá na frente da logo e a logo tá na frente da Majora's Mask, e você move ela, você consegue ver as camadas, sabe? 3D. Muito legal essa edição. Esse é um dos meus sonhozinhos aí que eu gostaria de ter essa fita, só que deve ser, tipo, mano, deve ser bizarro de cara isso hoje em dia, assim. Deve ser impossível de conseguir. Ô, Remédio, você tem alguma coisa que, tipo... Eu sei que você falou da printer aí, né, que você não tem, mas tem algum desejo desses, assim, do passado que você não tem, que você gostaria de ter? Ó, eu sou aficionado por Pokémon, né? Então a minha jornada agora tem sido conseguir todos os Pokémons, né? Todos os cartuchos de Pokémon. É o meu maior desejo, assim, de colecionador agora, assim, é conseguir completar desde a primeira geração até a última, assim, ter todos eles, assim, é o que eu mais desejo, assim, dentro de videogame. Mas pra você não tem, tipo, tem que estar na caixa, não. Você só quer ter o cartucho, né? Pra mim tem que ter o cartucho, assim. Eu acho que essa questão da condição do jogo, né? Pra mim é importante que ele seja funcionando, e se a label dele estiver bonitinha, putz, maravilha, sabe? Mas se estiver feia também, eu troco, não tem problema nenhum, assim. O prazer pra mim é jogar o jogo no console original, ter a experiência original dele, sabe? Pra mim essa é a melhor experiência. Eu não tenho muito essa questão com, precisa ter caixa, manual, não. Tendo cartucho pra mim tá maravilhoso. Muito legal. Eu, com algumas coisas, como Pokémon, por exemplo, eu tento ir atrás das edições com caixa. Com caixa, pode crer. Que é um nível, assim, de coleção que você tem que ter muita grana, né? Porque as pessoas cobram muito, muito caro num cartucho com caixa, assim, hoje em dia. Tanto que eu dei uma segurada, tipo, eu parei de ir atrás, assim, porque eu até às vezes achava, mas era tão caro que eu ficava assim, porra, eu não tenho coragem, sabe, de gastar essa grana no jogo, sabe? O único de Pokémon que eu tenho completinho, assim, que é linda a edição, é o Heart Gold, né? Que ela é brilhante, assim, é foil e tal. Ela vem com a Pokéwalker também. Então esse eu fiz questão de ter, assim. E, cara, é bizarro, assim, porque eu comprei ela, veio a pandemia, assim, eu comprei ela no início da pandemia, né? 2 anos depois ela tava, tipo, o dobro do preço, assim. E já era cara na época, sabe? É surreal, assim, como os itens de Pokémon eles vão valorizando, assim, de uma maneira inacreditável. Então sempre que eu encontro alguma coisa com um precinho um pouquinho melhor, assim, eu compro, assim. De Pokémon não tem jeito. Justo. Coelho, você tem algum? Eu tenho uma história triste, na verdade. Meu Deus. Me forçou a me desapegar desse lance de caixa, mano. Mudança. É mudança. Cara, mas não. Mano, foi muito frustrante. Eu sempre guardei os meus itens, tudo com caixa, tudo bonitinho. Porque todos eles têm uma história, né? Pô, a gente se conecta com aquele jogo, né? É uma parte da nossa vida, principalmente, cara, antigamente, que não tinha tanta variedade assim, era muito difícil o jogo. Você passar um período da sua vida dentro daquele universo. Sim. Pô, o próprio São Francisco Rush, mano, ele fez parte muito presente na minha vida, sabe? Então eu tinha os itens de Game Boy, as caixinhas, cara, eu lembro que eu comprei o Tony Hawk's Pro Skater 2 pra Game Boy Advance, tudo com caixinha bonitinho. E até hoje eu gosto de jogar o Tony Hawk's Pro Skater 1+2, eu tenho no PlayStation 4 e no Switch. Eu gosto de jogar ele no portátil por causa daquela época da minha vida que eu jogava no Game Boy Advance, sabe? E, cara, quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu sou de Mato Grosso do Sul, eu sou de Campo Grande. Quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, a minha mãe se mudou primeiro, eu, por causa da escola, acabei me mudando 1 mês, 2 meses depois. E quando eu cheguei aqui, essa pessoa que tava ajudando minha mãe, ela já tinha meio que arrumado meu quarto por mim. Ai, meu Deus. É tenebroso, né? Uma pessoa pegar as suas coisas todas e enfiar de qualquer jeito em qualquer lugar. Só que ela não conseguiu achar um lugar pras caixas vazias. Ai, meu Deus, e aí ela tomou por si só a decisão de jogar essas caixas fora, mano. Nossa, tipo, mano. sem perguntar, sem falar nada. Coisa Eu que tô não era muito triste. nem dela. Eu já tô muito triste. Cara, sorte que, assim, por algum motivo eu guardava as coisas em separado, né? Manual dos jogos eu guardava numa caixinha. Aliás, por algum motivo não. Pablo, se você estiver ouvindo, Pablo Miyazawa, seu lindo, te amo. A Nintendo World, ela, em algumas edições especiais, fazia uns itenzinhos, assim, de coleção. Então, tinha uma caixinha que era pra guardar manual de Game Boy Advance. Eles faziam uns negocinhos assim, umas edições especiais de Game Boy. Aí vinha com um brinde e tudo mais. E aí eu guardava os meus manuais de Nintendo 64 em um lugar, os meus manuais de Game Boy Advance em outro lugar, as caixas em outro lugar, e os jogos eu guardava eles mais próximo, porque eu trocava o tempo inteiro. Por causa disso, os manuais e
das coisinhas ali dos jogos não foram jogados fora, ainda bem, né? Mas as caixas foram, porque as caixas vieram e as outras coisas eu guardava, tipo, só comigo, só ficava dentro da minha mochila, sabe? Mas foi bem triste, assim. E é muito ruim, né? Porque cada um desses itens, tipo, eles contam uma história da sua vida, né, cara? É legal a gente olhar pra... Vocês fazem isso de vez em quando? Vocês param, olham pra coleção de vocês e vocês se lembram, tipo, daquele momento? Cara, então, eu ia puxar isso agora, assim, porque a gente já tá aqui gravando há bastante tempo, daqui a pouco a gente encerra o programa. Esse é um tema muito... que tem um fundo emocional, delicioso, né, cara? Bastante. Ele tem um fundo emocional, assim. Muito bom. E é engraçado que, tipo, há um tempo atrás eu tava conversando com o Cardoso mesmo, assim. Acho que foi até aí que nasceu a ideia da gente fazer um programa sobre isso. Tipo, eu não costumo me desfazer muito dos jogos que eu tenho guardado, sabe? É muito raro eu me desfazer, a menos que seja um jogo que realmente não tem nenhum significado pra mim, sabe? Tipo, do tipo, eu não jogo nunca, tá ali guardado e sei lá. E mesmo assim, eu só me desfaço se eu souber que, sei lá, ele tá valorizado e vale a pena vender, Pode sabe? crer. Porque, senão, mano, eu prefiro deixar guardado. Aí, há um tempo atrás, eu descobri que eu tinha um jogo guardado aqui, que era o Chrono Trigger do Nintendo DS. Nossa. Já até sei onde é que vai isso. Não, e aí eu descobri que o Chrono Trigger valia uma nota. Muito. Sabe, tipo assim, ele vale uma grana e tal. Eu não vou pegar o jogo e anunciar por R$1.500, porque, tipo assim, tem uma galera que anuncia por esse preço e a gente sabe que essa galera tá delirando, sabe? Mas aí, assim, o assunto nasceu, eu tô dando volta. O assunto nasceu porque eu descobri que esse jogo valia uma grana e eu tava conversando com ele e falei assim, pô, cara, eu tô pensando em vender. Sabe, pô, tô precisando de uma grana e tal. Acho que eu vou anunciar ele, assim, bota ele num preço, não necessariamente o preço mais alto que a galera tá cobrando, mas eu boto ali no meio termo e tal. E de repente eu levanto uma grana, né? Aí ele me perguntou assim, tipo, ele não me perguntou que o Cardoso, ele é zero colecionador. Então ele quase questiona, sabe? Então, tipo assim, mano, pra que você faz isso? Ele não faz isso porque ele sabe que eu gosto, ele vai fazer isso com vocês pelo mesmo motivo. Mas ele, tipo, ele me perguntou na honestidade, assim, cara, por que você guarda as paradas, sabe? Tipo, por que você tem esse jogo guardado, assim? Você joga ele? Aí tem alguns que de vez em quando eu pego e jogo, como o Remédio comentou lá atrás, né? Que ele gosta de ter a parada pra dar uso àquilo, né? Eu tenho alguns que eu faço isso, tem alguns que não. Tem alguns que eu simplesmente guardo. E aí entra a parada emocional da coisa, assim. Muitos jogos que eu tenho, assim, quando eu costumo guardar ou quando eu levo pra esse viés do colecionismo, são porque eles me trazem memórias, assim. Eles me lembram de uma época. E aí, sabe, tipo, sei lá, Indiana Jones, assim, quando você encosta numa parada e aquilo é um totem que te transporta pra um outro tempo, sabe? É exatamente isso que rola comigo quando eu tenho esses jogos guardados, eu pego eles. Eu me mudei recentemente e eu tive que botar tudo em caixa, né? E aí quando eu fui pegando as coisas, cada vez que eu pegava um jogo, aquilo me lembrava uma história. Foda demais Isso é muito foda, cara. E me lembrava um momento, me lembrava uma pessoa, que às vezes é uma pessoa que nem tá mais aqui entre a gente, ou que é alguém que eu não tenho mais contato, sabe? E aí, tipo, a resposta de por que eu gosto de colecionar, e por que eu gosto de, por vezes, nem tá usando aquilo, mas ter aquilo guardadinho ali e conservado, é porque são páginas da minha vida, de mim como pessoa mesmo, aquilo ali. De alguma forma, aquilo me lembra alguma coisa. É um registro, né? É um registro. Um registro emocional ali, meu. Isso é fantástico. Exatamente. Então eu acho que o videogame, sempre que a gente conversa, né, sobre jogos, a gente sempre traz um cunho emocional pra essa conversa, porque os jogos mexem muito com a gente, como toda forma de arte, assim. Então, videogame é arte, né? Então eu acho que esse, pra mim, é uma das coisas motivacionais, porque tem a nostalgia, tudo em volta daquilo ali. Não é só um objeto guardado na sua gaveta. Exato. Sabe? Ele é muito mais do que isso, assim. Existe um sentimento com essas coisas que vocês costumam colecionar, Remédios? Pra você, tem isso, cara? Ah, tem apelo demais, assim. Eu sou muito apegado, assim, a essas coisas, assim, justamente por isso. Porque não é só um objeto, né? É a história que o objeto carrega, sabe? Então, assim, pra mim tem sido muito especial agora, porque eu comecei a jogar videogame de verdade, assim, uns 2 anos, sabe? É mesmo? Totalmente, assim. Eu comecei pelo 2DS, né? Eu peguei um 2DS XL na época, bem no início da pandemia. Eu falei, agora que, né, estamos nessa situação, eu quero entrar nesse mundo que eu sempre tive vontade, mas nunca tive como. Então, pra mim tem sido muito gostoso, assim, porque eu tô descobrindo uma outra forma de entretenimento, diversão, de arte, uma outra forma de me emocionar através dessas coisas, sabe? Então tem sido uma experiência fantástica, assim, tem sido uma descoberta, né? Então é legal até escutar podcast de videogame pra mim por conta disso, assim, porque eu tô tendo a experiência pela primeira vez, sabe? Tipo, às vezes, vou, sei lá, jogar Mario Land. É a primeira vez que eu tô jogando ele, sabe? Então é tudo, pra mim, ainda muito novo, né? Então tem sido uma descoberta muito legal. Então eu tô criando essas memórias agora, sabe? Então daqui uns 10 anos, esses jogos vão ter uma importância ainda maior, né? Na minha vida. E ter essa fita, né? Vai carregar também essa história desse período, sabe? Cara, e é curioso que, tipo, você deu start nesse hobby, nesse hábito, né? Que agora você
você aderiu num período muito marcante das nossas vidas, né? Demais, da nossa demais. geração, né? Sim, mano, Não, sim. totalmente, assim, o Mario 3D Land, cara, pra mim esse é um dos jogos mais especiais da minha vida, assim, sabe? Porque eu joguei ele de cabo a rabo, de todas as fases, de frente pra trás, trás pra frente, sabe? Foi bem nesse período, assim, de isolamento muito forte, então ele tem um significado muito especial pra mim, um jogo que eu amo, assim, é um dos meus Marios preferidos da vida já. É verdade. Muito legal. E você, Coelho, como é que rola contigo essa coisa do valor afetivo, né? Da coisa afetiva por trás dessas coisas que a gente gosta de colecionar e guardar e etc. Cara, eu vejo que no colecionismo tem muitas pessoas que, por exemplo, compram um item e gostam de guardar na caixinha, bonitinho, pra ficar ali. Pra mim, é muito diferente a forma com que eu coleciono dessas pessoas que fazem isso. Eu gosto de abrir, mano, eu gosto de usar o produto e eu gosto de manter o produto do jeito que ele é. Tipo assim, o pessoal briga muito comigo na internet porque eu tenho um Nintendo Switch que ele tem uma tela trincada, né? Na verdade, é a película dele que tá trincada. E o pessoal fala, Coelho, pelo amor de Deus, troca essa película. E eu nunca troquei, tem Coelho, anos. eu sou uma dessas pessoas, Coelho. Toda vez eu olho essa tela, eu falo, pelo amor de Deus, eu vou aí trocar. Eu vou aí no Rio de Janeiro e troco, mas... Remédios, vem aqui curar meu Switch, mano. Mano, então, você entende, o pessoal fica revoltado com isso, porque é um item de muito valor, né? Pô, o Nintendo Switch, mano. E a tela dele tá trincada. É que quando eu tô jogando o Nintendo Switch, não é uma parada que me atrapalha. E aí, eu meio que nunca tive uma motivação muito grande pra tirar e trocar, porque eu vejo como marcas de guerra, sabe? Tipo, por que aquele Nintendo Switch tá trincado? Porque eu comprei ele quando eu morava no Japão e, cara, eu realmente tive a experiência que a Nintendo envisionou pro Nintendo Switch, porque eu tacava ele na minha mochila e eu ia pro trabalho, aí eu jogava no metrô, aí, tipo, no intervalo do trabalho, eu tirava ele da mochila, tirava um fight no Street Fighter com os colegas do trabalho. Eu realmente usava ele, tipo, de casa pro trabalho e em todos os ambientes, e então eu sempre jogava ele na mochila. E uma dessas, a tela acabou trincando. Então, aquilo pra mim é uma parte da história daquele videogame comigo, sabe? O adesivo na minha Game Boy Printer, mano, eu nunca vou tirar aquele adesivo de lá, sabe? Ele tá ali porque ele é parte daquele meu momento da minha vida, que eu gostava de ter os adesivinhos que as crianças vão lá e colocam tudo. Eu acho muito fofo quando meu filho faz isso. Eu dou os adesivos pra ele, ele cola no Nintendo Switch Lite dele e eu deixo, sabe? Da hora. E isso vale pra tudo, tipo, esses acessórios. Eu peguei aqui o Transfer Pack e aí eu vi que tá escrito meu nome com uma caneta, mano. Caneta esferográfica mesmo, quase não dá pra ler. Porque quando eu era criança, eu escrevi meu nome nas coisas pra não, sei lá, pra não perder, pra não se misturar se alguém achar, devolver, sabe? E tipo, tem muitos itens antigos meus que tem essas marcas de guerra, essas coisas antigas, e eu gosto deles terem isso, sabe? Porque não é só eu ter utilizado eles e eu ter guardado eles, mas toda vez que eu olho, eu me lembro de alguma coisa. E aqui em casa, eu tenho uma parada que eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho uma cápsula do tempo. Quando eu era muito pequenininho, eu devia ter... Cara, sério, eu devia ter de 9 a 10 anos de idade. A minha mãe comprou uma camiseta pra mim que ela vinha num tubo de metal dos Looney Tunes. E aí, super maneiro aquele tubo. A camiseta eu não sei o que virou dela, mas o tubo eu guardei e eu ia colocando as coisas que eram importantes pra mim, desde pequenininho. E aí eu prometi pra mim mesmo que eu ia guardar isso e eu só ia abrir de novo quando eu tivesse, acho que era 50 anos. Caraca, e eu já tivesse esquecido de tudo. Então, eu não sei o que tem dentro daquela caixinha. Tem alguns itens que eu me lembro, mas eram coisas que em algum momento da minha vida foram importantes e eu escrevia, por exemplo, às vezes era um, sei lá, um ticket de um show que eu fui. Eu escrevia atrás o que era, assim, só pra eu saber e eu me lembrar disso no futuro. Caralho. Tinha um Tamagotchi do Buzz Lightyear, que eu guardei lá. Eu não sei o que mais tem lá, mas eu sei que ela tá tochada de coisa que não cabe mais nada e tá guardado lá. Quando eu tiver 50 anos, eu vou abrir essa caixa e relembrar esses momentos, sabe? Isso é muito mágico. Que maravilhoso. Puta, Maneiro, né? Cara, isso me lembra um filme, nada a ver com o assunto ali, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não sei se vocês já assistiram. Sim. Eu nunca vi, eu tô ligado. Ele tem uma cena, né? Parte do mote do filme gira em torno de uma cápsula do tempo, que a Amélie acha no início do filme e ela quer entregar essa caixa pra uma pessoa. E aí, isso não é um spoiler muito grande, porque isso aí é tipo o iniciozinho do filme, os primeiros 15 minutos do filme, 10 minutos, sei lá, isso acontece. E aí é engraçado que a pessoa que era dona da caixa já é um senhor de idade, né? E aí ele nem lembrava que a caixa existia. E aí quando ele abre a caixa e ele vê aquilo tudo, né, ele se emociona porque cada item que ele pega, ele vai lembrando de uma coisa da infância dele que aquele item fazia referência, né? Tipo, ele tinha, por exemplo, um bonequinho de um ciclista porque era uma conexão
com o Tour de France, né? Sim. Que é aquele circuito de ciclismo muito famoso que tem na França. E é muito legal isso. E, tipo, eu nunca conheci ninguém que tenha uma cápsula do tempo desde a infância, assim, tipo, que fez criança mesmo. Coelho é a primeira pessoa que eu conheço que tem mesmo uma que fez na infância, sabe? E agora tem que ter um evento de abertura dela, né? Daqui uns anos. Unboxing, Coelho, pô. Agora eu sou youtuber, né, mano? É verdade, dá pô. pra fazer um videozinho. Mas eu acho que eu vou querer abrir no meu próprio momento, tá ligado? Sim. Eu acho que sozinho, só eu mesmo, assim, pra abrir e lembrar e pegando cada uma das coisas. Depois eu posso botar tudo de volta e aí eu posso mostrar pra galera e contar. Eu acho até que ia ser bastante interessante, mas é o momento meu, tá ligado? Justo. Enfim, essa coisa do sentimento é muito legal. E assim, uma parada que pega um pouco a gente, assim, que é a coisa do sinal dos tempos, né, cara? Tipo assim, o tempo passou e, tipo, muitas pessoas deixaram de colecionar, sei lá, mídia física, por exemplo, passaram a comprar as coisas em mídia digital, né? Tipo, a desapegar das suas coisas físicas pra poder migrar pro digital pela praticidade. Mas antes de eu falar disso, Coelho, uma coisa que eu queria falar é que a gente tá falando aqui que a gente fica muito feliz, né? Tipo, com essas coisas, essas histórias, essas lembranças. Mas você sabe o que também me deixa feliz, Coelho? Que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando aqui? O que, Dan? Conta pra mim. Quando alguém apoia o Up no Catarse, cara. Ah, nossa, não, isso sim, mano. Porque eles ajudam a gente a gerar essas memórias que vão ser nossas e vão ser deles também. Olha só. Isso é bonito. Então, olha só, o cara que ele apoia é como se ele tivesse o quê? Ele tá colecionando momentos felizes ali quando ele tá apoiando o Up no Catarse. Você não concorda comigo, Coelho? Colecionando episódios também, porque graças aos nossos apoiadores do Catarse, a gente nunca perdeu uma semana sequer aqui do Up, cara. Nenhumazinha. Isso é muito difícil, viu? É mesmo. Mas nunca perdemos. Exatamente. Então, olha só, você que tá ouvindo aí, que tá curtindo esse papo, que tá curtindo o Up desde sempre aí, por favor, considere apoiar a gente lá no Catarse, assinar o Catarse. O link tá sempre aqui na descrição, tá? Do episódio. E agora, esse nosso alerta aqui, esse nosso aviso, ele acontece assim. É do nada. É no meio do episódio. Você não vai pular a propaganda, entendeu? Isso aqui é propaganda. É importante pra gente a propaganda, senão a gente deixa de existir. Então, por favor, ouça o que a gente tá falando. É meio que é real isso, tipo, 100% fatos mesmo. E já que a gente tá falando de colecionismo, quem apoia ganha um item de colecionador, não é? Que é o podcast, o episódio só pros apoiadores, né? É verdade. Exatamente, item de colecionador, Pô, é isso, cara. Então, por favor, você colecionador que tá aí ouvindo o Up, por favor, considere apoiar a gente, cara. E quem apoia, gente, muito obrigado, muito obrigado. Vocês são muito obrigado, gente. Gigantes. Tamo junto, galera. Obrigadão mesmo. É isso. Mas, ô Remédios, eu sei que entrou um pouco nessa agora, né, cara? Então, tipo, Sim. acho que você não viveu essa transição do físico pro digital e tal de forma tão latente, né? Mas acho que essa é uma discussão que eu e o Coelho a gente já teve aqui algumas vezes, né, cara? Sobre a mídia física, a mídia digital. Acho que o Coelho, ele ainda persiste na mídia física do Switch, né, cara? Eu tô com o Coelho nessa. Sim. Porque assim, ó, o que acontece? A questão da mídia física é foda. A Nintendo, ela consegue fazer uma mágica que as mídias físicas ainda são muito bonitinhas e interessantes. Sim. Eu acho que o cartucho, ele é muito apelativo, sabe? O CD nem tanto, assim. Você olha o CD, isso aqui tem uma cara de que vai riscar, vai mofar, qualquer coisa do tipo, assim. Mas a mídia do cartucho, além dela ser linda, né? Principalmente do Game Boy, que são maiores e tal, mas ainda tem a label, sabe? Tipo, tudo é muito bonitinho, bem construído, assim. Eu sou apaixonado tem aquele pelas gosto, mídias físicas. O sabor. Mas não é verdade isso. Realmente, o lance da fitinha, ela tem uma coisinha especial mesmo, né? Eu não sei o que é, cara. Não sei se é que pega lá no coração lá do passado e tal. Eu acho que mas realmente tem alguma coisinha. Eu acho que rola isso sim. Cara, o Switch foi o primeiro console meu, assim, que eu fui pro digital. Mas não porque eu quis, assim. Não foi uma coisa tipo, foda-se o cartucho. Quando eu peguei o Switch, eu comprava os cartuchos, né? Sim. Só que, tipo, agora a Nintendo tá vindo pro Brasil com cartucho, né? Agora. Tipo assim, 6 anos depois quase do lançamento do Switch, sabe? Mas durante muito tempo, pra você comprar um jogo de Switch, você tinha que comprar, né, no mercado cinza, né? Sim. Nas importadoras, no Mercado Livre da Vida, num grupo de venda. E ainda é mais barato fazer isso. Tem a questão do preço, né? Tem a questão do preço que, tipo, principalmente com a moeda do jeito que tá, né? Do jeito que esteve nos últimos anos, ficou difícil pra você conseguir acompanhar. E a Nintendo tem um lance que os jogos não baixam de preço. Sim. Você vai comprar um Breath of the Wild hoje, você vai pagar o mesmo preço que eu paguei em 2017, sabe? Tipo, é difícil você conseguir acompanhar. Então, eu acabei migrando pro digital. Eu me lembro um momento que isso
aconteceu foi, tipo, quando saiu Donkey Kong Tropical Freeze pro Switch, que era um jogo que eu joguei no Wii U, mas eu joguei emprestado, então eu não aproveitei quanto eu gostaria, porque eu devolvi antes de terminar, sabe? E eu falei, pô, no Switch eu vou jogar esse jogo até, sabe, não aguentar mais. Na época eu tava morando em São Paulo, e aí eu não achei o jogo no lançamento, assim. Aí eu fiquei muito triste, porque tava todo mundo jogando digital e tal. E aí quando eu finalmente achei uma loja vendendo, tipo assim, uns dias depois do lançamento, ela tava cobrando muito mais caro do que era na loja digital. Eu falei, caraca, tipo, eu esperei pra jogar, eu vou pagar muito mais caro, sabe? Tipo, a que custo, sabe? Eu vou manter essa parada de comprar os físicos. Aí nesse momento do Donkey Kong, eu passei a comprar o digital. Pode crer. Mas assim, eu confesso que toda vez que eu compro um jogo digital, alguma coisa dentro da minha cabeça, sabe? Fala assim... Isso, vai, compra o digital. Você não vai ter o cartucho, não vai estar na sua estante. Eu não consigo, cara. É absurdo essa vozinha na cabeça, porque assim, o Zelda é um dos jogos da minha vida, assim, né? Acho que foi a maior experiência que eu já tive nos videogames, assim, né? Não é tão vasta, mas até agora foi a maior, assim. E aí, tipo, eu comprei ele digital também, né? E eu toda vez me pego pensando assim, porra, eu queria muito uma versão física, sabe? Do Breath of the Wild, você tá falando? Exatamente, assim, pra demais. ter ele, sabe? Justamente por isso, assim, porque foi muito importante pra mim, ele seria meio que a materialização disso, né? Então eu tenho ele digital, mas vira e mexe eu tô olhando, assim, no grupo de vendas, uma versão física dele. Nossa, não, é lindo, mano. Cara, tem o lance do colecionismo upgradado, né? Tipo, as caixinhas de jogos do Nintendo Switch me deixam um pouquinho tristes que não vem com manual, né? Sim. E aí tem um maluco, cara, na Inglaterra, que ele faz a arte do manual. Cara, é perfeito, sério, é lindo o trabalho dele, lindo. E ele faz com uma impressão toda de alta qualidade, ele vende aquilo lá. É muito lindo. É no Instagram isso, Coelho? Cara, ele vende por uma lojinha. Como é que é o nome daquela lojinha de artista? Etsy. É tipo o Etsy, ele vende isso no Etsy também. É super caro, muito caro. Porque na caixinha do Switch, se você abre, ele tem uns pregadorzinhos que dá pra você encaixar papelzinho ali, que é pra isso mesmo, né? E aí ele faz do formato certinho pra encaixar ali, é perfeito, cara. E aí eu entrei em contato com ele, eu falei, cara, eu acho que isso ia vender bem aqui no Brasil, por que a gente não faz um negócio? Eu deixo, tipo, o lucro inteiro pra você, mas aqui ia ser muito caro de importar. Me manda os arquivos, eu imprimo aqui com a qualidade que você faz aí eu vendo aqui e a gente faz esse negócio. Só que ele não quis fazer, porque ele queria controlar o meio de produção também. E aí inviabiliza completamente, né? Porque não dá pra importar o bagulho, sabe? Você falou disso, eu lembrei de um cara também, acho que ele é da Inglaterra. As caixas de Game Boy, né, dos jogos de Game Boy, são de papel, então muita coisa se perdeu, né? Então fica muito difícil e tal, de achar. Mas tem um cara que faz um trabalho que é fantástico, assim, não tem como ser mais nostálgico também, né? Sabe aquela caixinha de fita cassete? Sim, então, ele pega uma caixinha dessa de fita cassete. Fita cassete de áudio, né? Isso, de áudio. Na impressora 3D ele faz um berço pra colocar o cartucho do Game Boy e ele imprime a capinha do jogo. Cara, fica a coisa mais linda, assim. Ele fez uma versão de cada um dos Pokémons dessa primeira geração e fica fantástico, assim, sabe? Ah, um carpete de chão. Não, é uma, isso? Fita, Não? uma fita cassete pra você colocar como se fosse uma caixa pro cartucho de Game Boy. Caralho, eu tô parecendo a véia da Praça é Nossa. Ah, cassete. É um carpete? Ai, caralho. Então, eu sou o colecionador que não gosta dessas paradas, assim. Nossa, eu adoro. Tipo assim, eu admiro, acho muito bonito, de vez em quando aparece pra mim, assim, no Instagram da vida, algum artista que faz um trabalho desses e tal, aí eu olho e falo, caraca, maneiro e tal. Mas aí depois eu fico pensando assim, poxa, mas o original é que é mais legal, né? Aí eu nunca parei pra pensar, vou investir nisso aqui e tal. Eu tenho tesão de ir atrás do negócio original, sabe? O seu colecionador caixa manual. Exato, é o que eles chamam de CIB, né? Que é o Complete Inbox. Sim. Olha. É, se você lê na internet assim, anuncia o jogo tal, entre parênteses, C e B, é porque ele é completo. Não é apenas o manual, é o manual e o folheto de propaganda que vinha, sabe? Sim. Quando é CIB, é porque ele é completo. Você vai ter o mesmo produto que você teria se você estivesse comprando lá nos anos 90, sabe? Sim. Essa é a vibe do CIB. Eu tenho um CIB que tá aqui na minha frente agora, que é o do Pokémon Trading Card Game do Game Boy. Nossa, eu vi que você postou outro dia, eu fiquei babando, que manual deve ser lindo. Esse Meu eu tenho, Deus. se quiser eu mando foto depois, se vocês quiserem ver. O meu é CIB, ele tem inclusive o panfletinho de propaganda, ele vem com um panfleto de assistência técnica da Nintendo. Que da hora. Caraca. Da época, que é o Mario com uma ferramenta na mão, assim. Tô ligado. Saudades, inclusive. E eu
eu tenho também que ele vinha com uma carta, né? Uma carta de TCG aleatória. Ah, que da hora. Então, se você quisesse ter todas as cartas de TCG que vinham no Trading Card, você tinha que comprar, sei lá, 4 Trading Card Games, sabe? Meu Deus. É verdade, eu me lembro disso. É, pô. Cara, será que eu tenho ainda essa carta especial? A minha era o Miau. É o Miau, na verdade. Ele era foil ou alguma coisa assim? Tem alguma coisa pra identificar? Cara, eu acho que não. Eu acho que ele é normal, só que ele tem um selinho embaixo do jogo. Caralho, peraí, eu tô com a minha caixa de Pokémon TCG, agora eu vou pegar ela Olha aí. agora. O Stadium eu acho que também vinha com uma carta, mas eu não tive o Stadium, então eu não sei. Olha os barulhos do coelho. Cara, eu quero perguntar uma coisa pra vocês, que é o lance do desapego, cara. Pra você, cara, eu sei que você começou a colecionar isso há pouco tempo, mas você é um colecionador da vida, né? Assim, tipo, de sempre. Chega um momento que, sei lá, aquilo ali deu pra você e você desapega. Sei lá, chegou algum momento da sua vida que você passou a escolher melhor o que você queria colecionar, sabe? Ou pra você não, tipo, você tem uma certa dificuldade em desapegar. Como é que é pra você isso? Então, a minha companheira aqui, ela até fica puta com isso, né? Porque eu sou a pessoa que joga as coisas fora, assim, né? Pra mim tem muito isso, assim, quando passa, parece que esse elo emocional se desfaz, assim, né? Então, pra eu conseguir me desfazer, assim, tipo, sei lá, coleção de moeda, sabe? Foi fácil, assim, falei, beleza, acabou, acho que passou, foi embora, assim, né? Mas eu acho que depende também do tipo de coleção, né? Por exemplo, os Tazos, que eu tinha, sabe, até aquele fichário que você colocava e tal, assim, é uma coisa que eu me arrependo muito de não ter mais hoje em dia, sabe? Ele acabou ficando na outra casa quando eu me mudei e se perdeu, sabe? Tem coisas assim que eu queria ter me apegado mais na época, porque hoje me faz falta, sabe? Eu tenho coisas que eu me desfiz e que eu me arrependo também, assim, tipo, mais no meio dos games, assim, porque quando eu comecei a querer colecionar coisas de Pokémon, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais guardar nada. Cara, a única coisa que eu quero é Pokémon. Tipo, se eu tenho um jogo aqui guardado, que eu sei que eu posso vender e pegar essa grana e comprar alguma coisa de Pokémon, eu vou fazer isso, sabe? Então, tiveram coisas que eu vendi e que eu me arrependi muito, sabe? De ter vendido. Tipo o quê? Cara, uma que eu me arrependo muito, muito, muito foi de ter vendido o meu DSi edição de 25 anos do Mario. Nossa, gente. Que é um vermelhinho, aí ele vem na frente dele, é bem discreto no canto, se vocês procurarem aí no Google enquanto tá falando comigo, vocês vão achar ele tranquilamente. Tipo, vem a florzinha, vem o cogumelo, só a silhueta. Tô ligado qual que é esse. A silhueta não, o contorno deles, assim, né, desenhado. Eu tinha na caixa, bonitinho, completinho. Eu sou muito cuidadoso com essas coisas, então, cara, o meu DSi, ele parecia novo, sabe? E eu vendi ele porque eu queria pegar um 3DS do Pokémon, edição do Pokémon. Assim, eu não tinha grana, né, então, se eu não tivesse vendido ele, eu não teria comprado o meu 3DS do Pokémon, sabe? Foi uma coisa, dependia realmente da outra, assim. Sim. Mas hoje, quando eu penso, eu podia ter segurado mais tempo e ter comprado mais pra frente esse do Pokémon e ter guardado uma grana, sabe? Mas tudo bem, faz parte. Mas toda vez que eu lembro dele... Dá aquela dorzinha, né? Dá uma dorzinha. Porque eu já até achei ele vendendo, só que não no estado legal, assim. Achei muito baleado, sabe? Muito descascando na ponta, a tela muito máscara. DS é muito difícil achar, cara, assim. Tá sempre muito zoado. Acho que a galera usou muito, né? Sim. E tá sempre meio fudido, assim. E tipo assim, esses consoles, principalmente o DS, assim, eles têm um material nele, o Advance também, o Advance SP, sabe? Que parece que ele é mais sensível ao suor, assim. Então você vê em volta do botão ali, fica uma mancha que claramente é a mancha do dedo que ficou ali, sabe? E que, marcas de guerra, marcas de guerra. Marcas de guerra. Mas assim, uma coisa é uma coisa minha que tem as minhas marcas de guerra, sabe? Sim, verdade. Outra coisa é o DS do cara lá, que sei lá, mano. Aí é foda, realmente. Não dá. Aí eu fico meio assim, quando eu vou comprar a parada usada, eu tento procurar o mais conservado possível, sabe? Tipo, pode crer. Mas assim, tem coisa que não tem jeito, tem coisa que você quer ter muito, e que é muito antigo, muito raro de achar, você vai ter que abrir mão desses detalhes e pegar uma parada mais, né? Sim. Tipo, eu tenho um GBA SP aqui, edição do Pokémon Safira. Ele é bonitão e tal, e a tela dele não tá muito legal. Na época que eu comprei, não existia essa coisa de trocar tela, assim, igual tem agora, que você vai no AliExpress e compra a tela pronta lá e tal. Na época que eu comprei ele, tipo assim, eu comprei ele usado, ele não foi muito caro,
caro, mas eu comprei com a certeza de que ele nunca ia ter utilidade pra mim. Sabe? Tipo assim, cara, eu comprei só porque o bagulho é do Pokémon. É o sabe? item, né? É. Hoje eu sei que eu posso... Eu nunca me movi pra fazer isso, mas... E vale a pena, viu? Dá pra comprar, restaurar, né? Vale ele e demais, tal, assim. Eu tive a oportunidade ano passado de trazer alguns videogames do Japão, né? A amiga de um amigo tava vindo pra cá e tal. Ela falou assim: você quer alguma coisa? Olha aí. Os olhos brilharam, né? Eu falei, lógico. Você quer alguma coisa? Mas é claro. Minha amiga falou assim: você quer material de desenho? Eu falei, foda-se desenho, pelo amor de Deus. Passa no Super Potato aí. E aí eu consegui trazer um Game Boy Pocket, que ele tem, tipo, a skin, né, do Game Boy clássico, que eu acho que é a edição mais linda dele. Nossa, esse é muito foda. Cara, é lindo, assim, lindo. E aí eu consegui trazer o Game Boy Advance, aquele roxinho, né, clássico, assim. Ele tá impecável, assim. Ele, sabe, lindo, lindo, lindo. E o New Nintendo 3DS, não é o XL, né, aquele que é menorzinho também, que também acho que saiu só na Europa e no Japão, né. Então, tipo, esses, assim, eu guardo com muito carinho, assim, porque foi, né, um rolê pra conseguir trazer pra cá. E também pela condição deles, que estão impecáveis, assim, né. E aí entra nessa questão que a gente tava falando de trocar tela e tal, porque no começo eu era meio purista, assim, né? Eu falei, não, eu quero ter a experiência original, né? Só que a experiência original do Game Boy e do Game Boy Advance é uma merda. É horrível. Convenhamos, né? Nossa, é muito ruim, assim, eu não sei como as pessoas conseguiam jogar na época, assim, né? Acho que porque não tinha muita referência também, né? Sim. Mas, cara, aí eu falei, não, eu preciso trocar essas telas, assim, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, eu consegui trocar do Advance, né? E tá maravilhoso, assim, dá outra vida pros jogos, sabe? A experiência é incrível e a biblioteca do GBA é maravilhosa, né? Sim, então, é perfeita. eu tô descobrindo muita coisa e jogando, acho que na melhor época, sabe? Que tem pra jogar GBA no console original, acho que é agora, porque as telas estão incríveis, então você consegue melhorar som, você tem uma experiência de primeira, assim, né? E hoje em dia, assim, pra quem não tem interesse em, sei lá, ir atrás dos cartuchos, por exemplo, porque acha muito caro e tal, você consegue tranquilamente um desses cartuchos que, tipo, você bota 1000 jogos dentro, Sim, sabe? um Everdrive da vida, né? Um Everdrive, flashcard. Pra quem não tem esse apego do cartucho, pô, é muito fácil você ter acesso à biblioteca. É tão fácil quanto um emulador, assim, sabe? Tipo, Sim. você acha fácil vendendo esses cartuchos. Óbvio, você vai ter que investir uma grana, né, pra poder ter, mas assim, o que eu digo fácil não é economicamente, eu tô falando que é fácil de acesso, sabe? Tipo, você encontra, Sim. consegue comprar e ter uma biblioteca praticamente inteira no seu Game Boy e você vai ter a experiência que é o mais próximo do que era na época, só que melhor, né? E tem uma coisa assim, até se você quer ter o cartuchinho. Na China eles vendem muito aquelas versões repro, né? Tipo, uma reprodução do cartucho. Né? Então, assim, eu tenho vários, assim. Eu comprei agora uns 10, 12, sabe? Um cara até veio me questionar. Ele falou assim, eu não vejo muito valor você comprar um jogo, né? Que é uma repro, um jogo pirata, pra ter na coleção. Só que, cara, assim, eu gosto da experiência de jogar no console original, né? E o cartucho, ele reproduz fielmente o jogo ali, sabe? E ainda tem outra coisa. Ele tem a label, sabe? Bonitinha do jogo, o cartuchinho é legal, sabe? Funciona super bem. Então, assim, jogos que eu não consigo ter, né? Que são totalmente inacessíveis, por exemplo, o Dragon Ball Advance, que é um jogaço, ele é lindo, só que, cara, ele custa na faixa de R$1.000, sabe? Então é impossível, né? Eu, por exemplo, paguei R$15 na China, sabe? Eu gosto de ter a mídiazinha, né? Ter o cartuchinho e tal. Então, até pra quem não quer ter um Everdrive, mas quer ter algo que simule ainda o jogo, ainda tem essas opções, né? Na faixa de R$15, R$25 você encontra na China vários dessas repros aí. E funcionam super bem. Cara, sabe um cara que realmente gosta de colecionar o original e até quando, por exemplo, vai fazer vídeo pro YouTube, não faz com, por exemplo, o Nintendo Switch Online ou alguma coisa nova, assim, ele pega umas placas muito cabulosas que melhoram o sinal e tudo mais e usa no hardware original pra poder fazer. É o Edu, mano, o BRKS Edu. Ele adora muito retro game, ele gosta muito da história dos videogames e é super legal acompanhar. Ele tem um canal que ele nem divulga, que é um canal de acervo dele, onde ele faz a captura, tipo, de Nintendinho, de Super Nintendo, tudo com a imagem limpíssima, por causa das placas que ele tem pra pegar do videogame original, que muitas vezes é difícil da gente jogar hoje em dia, tipo, numa TV que a gente tem aqui, sabe? E pra capturar o sinal, que normalmente o pessoal usa emulador e tudo mais, ele usa diretão, e é legal porque como ele realmente cuida da coleção de videogame deles, ele faz manutenção, recentemente ele teve aqui no Brasil, né, e ele levou pra Gamescare, que é uma loja de manutenção aqui no Brasil, e ele fez a manutenção dos vários videogames antigos dele, que aqui é muito bom, e aí ele levou de volta lá, e ele mostra tudo isso, e como ele tem tudo novinho, funcionando e tudo mais, ele consegue jogar, cara, uns jogos
jogos novos que estão saindo pra Game Boys. Isso é incrível. Putz, Isso é eu vi muito isso, incrível. muito legal. É muito foda isso, né? Em 2022 saindo o jogo pra Game Boy, sabe? É muito legal. E aí eles Sim. fazem nesse estilo dos jogos da China lá, que não é a Nintendo que licencia o chip, né? Aham. Eles têm uma produção própria dos chips, colocam o jogo lá e você não pode jogar ele no PC. Você tem que jogar no Game Boy. Fantástico. E aí ele fez um vídeo sobre isso recentemente no canal dele. Achei muito top, cara. Acho legal pra caramba isso. Da galera que coleciona das antigas e aproveita hoje em dia ainda e mantém tudo limpinho, sabe? É muito foda isso. Muito maneiro. É você ter a experiência do console mesmo, isso é muito legal. Cara, que papo maneiro. Eu ficaria aqui tranquilamente umas 2 horas falando sobre isso. Sim, mano. Porque tem Foda, muita né? história, tem muita coisa, né, cara? Tem muita coisa, assim. Eu quero, antes da gente partir pro nosso encerramento, fazer uma última pergunta pra vocês, que é um item que vocês tenham na coleção de vocês, que é tipo assim, o xodó. Aquilo que vocês têm e que vocês gostam mais. Coelho, começando por você, cara. Qual item da sua coleção que você quer levar contigo, assim, pra sempre? Um só, Cara, senão antes não acaba o programa, pelo amor de Deus. Não, é muito difícil de escolher, assim, né? Eu tô olhando em volta aqui as coisas pra ver se eu penso e seleciono um. Cara, eu acho que o meu Nintendinho, sabe? Ele realmente foi o primeiro videogame que era meu. Quando eu ganhei ele, eu já contei essa história algumas vezes, né? O Super Nintendo já tava no mercado há bastante tempo, acho que até o 64. Só que aí o meu pai comprou o Nintendinho velho do meu primo, porque meus irmãos não deixavam eu jogar no Super Nintendo. E ele tá amarelinho, ele funciona ainda, e ele veio com a NES Zapper, né? E ele é um Nintendinho mesmo, ele não é um Famiclone, porque a gente pegou do Paraguai, que era mais fácil ali de onde a gente morava. Então, ele é um item que, cara, realmente tem um significado muito grande pra mim. Eu acho que se eu me apaixonei pelo universo dos games, foi totalmente por causa de quanto ele marcou a minha vida. Então, eu acho que é ele. É por isso que eu tenho vontade de ter um Famicom, né? Eu nunca tive um Famicom. Eu matei um pouquinho dessa vontade quando a Nintendo lançou o Famicom Mini. Aí eu comprei e deixei aqui na minha coleçãozinha do lado do Nintendinho. Mas eu acho que seria ele, o meu xodó, é o Nintendinho. Justo, justo. E você, Remédios? Ai, cara, eu tava olhando aqui pra trás agora, assim, tentando escolher um. Mas é esse aqui, ó. Vê se dá pra escutar. É o Game Boy Color com Pokémon Crystal. Cara, pra mim... Eu tava esperando o barulhinho, mano. Tava esperando. Inacreditável, assim. Eu acho que é um videogame fantástico. Acho que a biblioteca dele também é muito boa, sabe? E o Pokémon Crystal é uma experiência incrível, assim. E pensar que isso foi feito naquela época, assim, é de explodir a cabeça, sabe? É muito, muito Cara, legal. e esse Pokémon realmente, ele tem uma história muito especial. Ele é um dos meus arrependimentos, porque eu vendi o meu Game Boy Color. Ele é o mesmo arrependimento que o Dan tem lá com o DS dele. Essa geração, ela tem uma coisa especial que a Game Freak, ela não ia conseguir colocar pós-game Encanto dentro do jogo, ia ser só a região de Johto. Mas aí, o ex-presidente da Nintendo, o Satoru Iwata, ele era engenheiro, né, antes de ser presidente da Nintendo. Ele ajudou, né, o time de Pokémon, ele entrou pro time e ele fez um sistema de compressão de arquivos que permitiu que tivesse uma vasta quantidade a mais de conteúdo dentro de Pokémon, né, dessa geração aí. Ele é um cara que eu admiro muito, que eu gostava muito, e ele morreu, né, deixou vários ensinamentos aí. Sim. E esse jogo, ele carrega um pedacinho dele, assim, é uma coisa bem especial. É um bom item pra você ter de favorito. Ele se torna mais especial ainda, totalmente. É verdade. Se me permite uma correção só, Coelho, na verdade, Fala. o Iwata, ele não foi chamado pra encaixar canto. Ele foi chamado porque eles não estavam conseguindo colocar Sim, o Pokémon sim. Gold sem canto no cartucho. Ah, entendi. Ah, tá, tô ligado. Eles não estavam conseguindo compactar o Pokémon Gold, a região de Johto. E aí, ele, que era um mestre da parada, ele compactou tanto que sobrou espaço pra eles fazerem coisas que eles gostariam de fazer e não, tipo, já não tava cabendo o que eles já tinham feito, entendeu? E aí ele sobrou Cara, tanto é foda, espaço mano. que deu pra eles botarem a região de canto inteira. Cara, essa dentro história é de- inacreditável, né? Muito boa. É inacreditável. maravilhoso. O cara era uma lenda. E você, Dan? Conta pra gente, qual que é o seu xodó? Cara, difícil demais também. Eu tava fazendo a mesma coisa que vocês. Eu tava aqui, olhando aqui pra trás, assim, tentando achar o que da minha coleção é o que eu gostaria de levar. Mas, cara, eu tenho ainda aqui guardado na minha coleção o meu Dr. Mario, que era do Nintendo 64. E eu ainda tenho o meu Nintendo 64 também, que eu tive na minha infância. Que da hora. Esse videogame, cara, eu tenho ele, eu tenho o controle dele, eu tenho o Dr. Mario. Eu não tenho a caixa, infelizmente, mas eu tenho ele completinho aqui e ele funciona ainda. É muito engraçado porque eu já contei aqui algumas vezes sobre a minha história com o Nintendo 64, mas o Remédio não conhece e eu vou dar uma resumida aqui pra galera também que não ouviu ainda. A minha mãe, ela me deu o
Nintendo 64 com muita dificuldade. Tipo, era um videogame muito caro, e meus pais eram separados, então a minha mãe recebia a pensão do meu pai e tal, mas era aquilo, né? Minha mãe era uma mãe separada que cuidava de mim e tal, e ela era professora, ela ralava muito. E ela comprou o Nintendo 64 sem fazer ideia do que ela tava fazendo, sabe? Tipo, ela não sabia que era um videogame tão caro, com fitas tão caras. Era aquilo, eu tô dando um presente pro meu filho que ele não vai poder usufruir, sabe? Porque não tinha como comprar as fitas, e onde eu morava não tinha locadora com as fitas do 64. Caralho. Então assim, não tinha saída. Então, ela me deu isso de presente, e por muito tempo, a única fita que eu tive era o Dr. Mario, que era o que veio com o Nintendo 64. E é engraçado que quando eu era criança, eu queria ter o Zelda, eu queria ter o Pokémon, eu queria ter o Mario Kart. Aí a gente descobriu uma locadora que ficava muito longe da nossa casa. Pô, era tipo 40 minutos de viagem de carro pra chegar na locadora, sabe? E aí teve uma época que minha mãe roubaram o carro da minha mãe, então nem carro não tinha, então não dá pra ir. Era uma situação. E aí na época eu criança, tinha a minha frustração de, poxa, o único jogo que eu tenho do videogame mais legal do mundo, que pra mim o videogame mais legal do mundo era o meu 64, né? Não era o PlayStation, nem nada. Era um Tetris, sabe? Que tipo, o Dr. Mario, ele é tipo um Tetris, né? Assim, tipo, a grosso modo, né? Mas, tipo, hoje, eu joguei muito esse jogo. Apesar dele ser um jogo que, tipo, me trazia essa frustração, assim, né? E, tipo, e hoje eu olho pra ele como, tipo assim, cara, minha mãe me deu isso aqui com tanto carinho e com tanta dificuldade pra poder pagar, e foi meu primeiro videogame da Nintendo. Então, assim, ele representa muita coisa, assim, pra mim, sabe? Fantástico. Apesar de ter essa história curiosa, né? Vamos dizer assim. Então, acho que das coisas que eu tenho guardado aqui, tipo, apesar dele não tá na caixa, nem nada, normalmente eu elegeria uma coisa completa na caixa, sabe? Tipo, mas acho que parando pra pensar, olhando aqui agora, acho que eu dou mais valor a isso do que a, sei lá, o trading card game que tá na caixa, muito sabe? Foda, muito foda. É fofo, mano, é fofo. E é o que a gente conversou, né, até agora, assim, a história dele, né, o significado é super importante, né? Sim, exatamente. Acho que, pô, o controle que eu tenho, que é o roxo transparente, né, Sim. tipo, do 64, enfim. Lindo, são inclusive. as memórias que vêm através disso. Mas aí, cara, foi muito maneiro ouvir de vocês, inclusive, Remédios, eu tô jogando Cristal ao vivo lá na Twitch. Já peguei você jogando, sim. Você falou. Você né? e o Cardoso também jogando Zelda. Sim, sim, exatamente. Mas, ô Coelho, foi muito maneiro esse papo, né, cara? Foi muito legal. Foi. E rende um outro episódio, mano. Ainda mais se o Cardoso estiver aí também e tal. Todo mundo tem alguma coisa pra falar, mesmo que não seja só de videogame. É um papo bem gostoso. E a gente ainda acabou com uma historinha fofa, então... Muito lindo. Foi ótimo. É verdade, é verdade. Mas é isso, cara. Pô, Remédio, queria agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui com a gente. A gente tá quase estourando o nosso tempo, mas acho que dá tempo da gente fazer rapidinho o nosso Up Indica, cara. Da Que hora. eu não sei se você conhece, mas é um quadro que a gente indica qualquer coisa. Beleza. Sei lá, um livro que você tá lendo, uma série que você tá assistindo, um jogo que você tá jogando, qualquer coisa que você quiser indicar pra nossa audiência, o espaço é seu, mano. Cara, muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui pra gente bater esse papo. Ainda mais agora que eu tô entrando nesse mundo do videogame, então ter pessoas pra conversar sobre isso é muito especial. Ainda mais esse tema, né, que evoca memórias muito gostosas. Então, brigadão, assim, por esse convite e pelo papo, que foi muito foda, assim. Pra indicar, eu tenho uma coisa que tem me ajudado muito aqui a fazer controle da coleção, saber o que eu tô jogando, que é um site que ele chama Backlogged. Ele é incrível, assim, pra fazer controle, até pra gerenciar mesmo o backlog. Ele escreve BACKLOGGD. E por ele eu consigo fazer o gerenciamento de tudo que eu tenho aqui na minha coleção, se é mídia física, se é mídia digital, Pô, que da hora. se eu tô jogando, se eu completei ou não. E assim, todos os jogos que eu precisei até hoje colocar na minha coleção, eles têm, sabe? Nunca ocorreu, assim, de procurar um jogo na plataforma e não ter, sabe? Que legal. Então é um projeto independente, né? Dá até pra apoiar o projeto também. Eu sou um dos apoiadores lá, porque é um site que é super útil, assim. Eu tenho usado bastante. E eu vou dar mais uma diquinha, assim. Joguem WarioWare, que é uma franquia maravilhosa, assim. Cara, Eu você tinha me representa preconceito com muito. ela. Na primeira vez que eu tentei jogar, assim, eu achei, nossa, que estranho, sabe? E depois que eu comecei a jogar, me apaixonei. Então, se eu puder indicar uma, é do 3DS, que é maravilhosa, assim, o WarioWare Gold é completa. E eu acho que tem uma coisa muito bonita nesse jogo, é que eles trazem muito da história da Nintendo, né, nos minigames e também até nos extras, né, através das histórias, assim. Então, é um jogaço, vale muito a pena. Você vai se divertir e também dá muita risada, assim, porque é muito bom. É, ele é bom porque é estranho, né? É muito fantástico. bom mesmo, esse jogo é ótimo. Mas obrigado mesmo, mano. Só pra falar, deixa suas arrobas aí, mais uma vez. Ah, da hora. Vocês me encontram no Caixa do Remédios e no meu projeto paralelo também que eu faço com a minha companheira Carol, chama Batatinha Fantasma. Top demais, mano. Valeu. E você, Coelho? Cara, eu quero aproveitar, assim, eu tô jogando muito Bayonetta 3 agora, eu queria recomendar esse jogo, mas eu vou recomendar outro jogo, mano, da Platinum Games. Vou recomendar Nier Automata. Olha aí. Mano,
mano, Nier Automata, tipo, ele não é só um jogo bom. Ele é mind-blowing, assim. Ele é uma junção muito foda de um jogo com uma gameplay afinadíssima e uma história que podia ser só uma premissa boba de aliens e humanos e máquina contra máquina, né? Porque você é um androide lutando contra robôs, mas ele tem camadas e camadas de profundidade e ele deixa uma mensagem pra gente, sabe? É um jogo que realmente vale a pena. Quem for pegar ele em qualquer plataforma, e hoje em dia você já consegue comprar com um preço mais baixo. Quem for pegar no Nintendo Switch, acho que tá pela metade do preço na eShop da Colômbia. Então, ele é um daqueles que valem a pena, sabe? Esse jogo, ele merece, assim. Então, legal. Fica aí minha recomendação. E a sua, mano? Ô, Coelho, só uma coisa, a gente vai fazer programa de Bayonetta, hein? Então a galera aí que tá querendo saber mais sobre o jogo, a gente vai trazer aqui, a gente vai falar. Ativa o sininho, clica aí no sininho do Spotify, avalia a gente, nossa campanha aí de 5 estrelas, que o Cardoso sustenta essa campanha com unhas e dentes, então por favor, gente, avalia aí o Up pra gente passar a ser mais indicado pela plataforma e tudo mais, e segue a gente também. E só uma coisa, Coelho, eu não estou gostando do Bayonetta. Ô, louco, mano. Rapaz, aí a gente vai conversar, tudo bem, não, ele tem algumas críticas, sim. É um jogo bom, mano, eu tô gostando, mas eu não tô gostando de absolutamente tudo dele, não. A gente vai conversar mais. Cara, o que eu vou indicar hoje, eu vou indicar um jogo que eu estou absolutamente viciado. Também eu não poderia não estar, que é Marvel Snap. Marvel Snap, mano. É o Pokémon Snap da Marvel? Não é. Tire fotos dos heróis. Não. O Marvel Snap é um card game, Coelho. É um card game. Não, Remédios. Você tem que trazer uma tarja preta aí pro Dan, porque ele é viciado em card game, mano. Eu sou viciado num carteado. Jogar biriba, cacheta. Exatamente. Cara, eu tô muito fissurado nesse jogo. Eu fiz até live dele outro dia, jogando ele. Eu tô jogando ele no celular direto. Ele também tem pra PC e ele é cross-save, então você continua o seu progresso, né, jogando em ambas as plataformas. Pô, e sim. Recomendo mais a versão do celular, que eu acho que ela é mais polida pra jogar, ela é mais gostosa mesmo de jogar. Mas, cara, ele é um card game bem diferente, sabe? É tão difícil você pegar um card game que, tipo, que fuge um pouco daquelas coisas. Ele tem uma mecânica própria dele, que é tipo assim, você tem 3 áreas do tabuleiro onde você coloca suas cartas ali. Do tabuleiro não, da mesa, né? Onde você coloca suas cartas. Cada área dessas 3 é um terreno. E cada terreno desse tem uma regra que afeta o caminhar do jogo. E aí, assim, primeiro turno, revela o primeiro terreno. Segundo turno, revela o segundo terreno. Terceiro turno, revela o terceiro e último terreno. Todas as partidas duram apenas 6 turnos. Caraca. No 6º turno acaba, quem ganhar em mais terrenos, vence a partida. Só que, tipo assim, qual é a graça? Por exemplo, tem um terreno que quando ele aparece, vem uma regra. Esta partida terá 7 rodadas. Então, tipo assim, o jogo já mudou por causa da regra desse terreno. Entendi. Sacou? Aí, tipo assim, tem um terreno que é assim, todas as cartas na mão dos jogadores agora tem mais 2 de bônus de ataque. E também tem cartas que mudam os terrenos, tipo a Feiticeira Escarlate, que é uma personagem que muda a realidade. Nesse jogo, a habilidade da carta faz com que o terreno em que você entra muda a regra dele. Então, quando você coloca a Feiticeira Escarlate em um terreno, numa área do jogo ali, aquela regra de, sei lá, por exemplo, esse jogo teria 7 rodadas, deixa de valer e agora, sei lá, todas as cartas têm menos 1 de poder, sabe? Porque ela altera a realidade, né? Então, assim, são mais de 100 cartas, então são muitas possibilidades de decks, tem muitas possibilidades de combo, e eu adorei essa parada de, tipo, as partidas são curtinhas, porque são só 6 rodadas, e os terrenos mandam muito na estratégia, então cada partida é muito diferente da outra, porque são 3 chances de você ter 3 regras completamente diferentes da última partida que você jogou. Então é muito viciante, eu tô, sei lá, com muitas horas de jogo já jogando, tô com 2 decks montados que eu tô adorando jogar, então eu recomendo muito pra quem gosta de card game, ou pra quem quer um joguinho no celular ali pra jogar rapidinho, sei lá, naquela sala de espera da consulta que você vai, você joga ali 2, 3 partidinhas rapidinho e o tempo passou e você nem sentiu, sabe? Recomendo muito. Marvel Snap, muito maneiro. Nossa, eu vou atrás disso. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. E sabe o que eu recomendo também, Dan? O quê? Eu recomendo você ser uma pessoa incrível, mano. Assim como o Francisco Carlos Rosas Lira Campos. Cara, esse cara é incrível, Dan. Você acredita nisso? Que nome bonito, né, cara? Que nome bonito, cara. Sério. Rosas Lira Campos. Bonito. É bonito, mano. Ele tem várias flores no nome, sério. Carlos, muito obrigado. Nossos apoiadores do Up. Valeu demais, galera. Chegamos aqui no final do nosso episódio. Muito obrigado por manterem a gente vivo. Então valeu demais, Francisco. Valeu, Luiz Vieira, cara, pelo seu apoio. Gustavão. Caraca,
Tchela Stacker. Muito obrigado, meu querido. Valeu aí. Nome chique, né? Só, apoiador do Up é elite, né, Dan? Pelo amor de Deus. Então tem que ter nome bonito, né? Tipo, Tchela, Stacker, Lira Campos, Vieira, Remédios. Pô, só nome pico, pô. Muito foda. Valeu demais pela força, galera. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Na descrição do episódio você encontra nossos arrobas aí, as formas de você poder apoiar a gente. Não se esqueça de avaliar o Up no Spotify, cara. Manda umas 5 estrelinhas pra gente que ajuda pra caramba. E Dan, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos de volta, não é isso? Exatamente. A gente se vê semana que vem. Remédios, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter colado aqui com a gente. Demais. Valeu você, Coelho. Muito obrigado por esse papo incrível. E a gente se vê semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, amigos. Tchau.